Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário. E neste vídeo eu comentarei mais uma questão de direito previdenciário, dessas questões elaboradas pelo próprio professor, que de vez em quando eu estou postando lá no meu perfil do Instagram e também na minha página do Facebook. Então, a questão que nós vamos comentar hoje é uma questão acerca do limite máximo da renda per capita da família para que um idoso ou uma pessoa com deficiência tenha direito a receber o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, vamos à questão elaborada pelo professor. A questão diz o seguinte: somente terão direito ao benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Olha, se essa questão tivesse sido aplicada há alguns anos atrás, quando ainda vigorava a redação original do parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS, se essa questão tivesse sido aplicada naquele tempo, que ainda vigorava a redação original desse dispositivo aqui, o gabarito seria certo. Por quê? Porque na redação original, para que um idoso ou uma pessoa com deficiência tenha direito a receber ao BPC-LOAS, na redação original, a renda per capita da família teria que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. Vejamos aqui a redação original. A redação original desse dispositivo é esse aqui, ó. Aqui, ó, nós estamos no artigo 20. Por que tem esse risquinho em cima das palavras, professor? É porque essa redação que está taxada, ela já foi revogada, tá legal? Então, aqui o parágrafo 3º na redação original dizia assim, ó, parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS. A LOAS é a Lei 8.742. Diz assim: considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Porém, esta não é a redação que está atualmente vigorando. A redação desse artigo 20, da LOAS que está vigorando, ou seja, a redação do parágrafo 3º da LOAS que está atualmente vigorando, é a redação que foi dada pela Lei 14.176, que é uma lei de junho deste ano de 2021. Aí vejam a redação atual, e é a redação que já está vigorando desse parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS, como é diferente. Diz assim, ó: observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput. O benefício financeiro de que trata o caput é o BPC, o benefício de prestação continuada da assistência social. Terão direito ao BPC a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Então vejam que na redação atual não é obrigatório que a renda per capita seja inferior a 1/4 de salário mínimo. Não precisa ser inferior, pode ser igual, tá legal? Olha aqui a palavrinha igual, tá vendo?
E a questão diz o quê? A questão está dizendo que somente terão direito ao BPC a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Não é obrigatório que seja inferior, não. Pode ser igual. Tá legal? Então aqui é o erro da questão. A questão está afirmando que tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. Não precisa ser inferior. Pode ser igual. Na redação original não podia ser igual, tinha que ser inferior. Por exemplo, se numa família tinha 4 pessoas e tinha apenas uma que trabalhava e ganhava um salário mínimo. Bem, aí a renda per capita era igual a 1/4 de salário mínimo. Na redação original, o idoso ou a pessoa com deficiência dessa família não teria direito ao BPC. Por quê? Porque a renda per capita não podia ser igual, tinha que ser inferior. Agora pode ser igual a 1/4 de salário mínimo, tá legal? Então por isso o gabarito da questão é errado. Agora vamos aproveitar o tempo aqui que nos resta para falar de outra coisa. Alguém poderia também alegar o erro dessa questão no outro dispositivo. Porém, o dispositivo legal que fundamenta o erro dessa questão é simplesmente o parágrafo 3º do artigo 20, que diz que a renda per capita terá que ser igual ou inferior. Não necessariamente inferior, pode ser igual também. Mas alguém poderia alegar também esse parágrafo 11. Parágrafo 11 do artigo 20, que diz assim, ó. Para a concessão do benefício que trata o caput deste artigo, que é exatamente o BPC, ou seja, para a concessão do BPC, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade. Ou seja, o parágrafo 11 está dizendo que se por acaso a renda per capita da família for superior a 1/4 de salário mínimo, outros elementos probatórios poderão ser utilizados para comprovar o grau de miserabilidade da família. Como, por exemplo, a família tem uma renda um pouco superior a 1/4 de salário mínimo, porém, quase a metade da renda é usada para comprar remédios para uma pessoa com deficiência da família ou para um idoso. Então, comprovando isso, a pessoa que está pleiteando o BPC poderia comprovar o grau de miserabilidade da família, mesmo a renda familiar dessa família sendo um pouco acima de 1/4 de salário mínimo. Porém, vejam o que tem no final desse parágrafo 11 aqui. Conforme regulamento. Esse parágrafo 11 ainda não foi regulamentado. Eu, no outro vídeo, falei isso. Aí até uma pessoa colocou uma dúvida lá no YouTube, lá nos comentários do vídeo do YouTube. Professor, mas já existe um regulamento do BPC. Sim, existe um regulamento do BPC. É o decreto 6.214. Porém, esse decreto 6.214, que é de 2007, que é o regulamento do BPC, ele em dispositivo nenhum, ele regulamenta essa disposição aqui do parágrafo 11. Então é necessário que o presidente da República edite um novo decreto. Aí esse novo decreto pode acrescentar um artigo aqui a esse regulamento do BPC, regulamentando essa questão aqui prevista no parágrafo 11 do artigo 20. Ou seja, para que esse parágrafo 11 realmente possa ter aplicabilidade no caso concreto, ele ainda é necessário que tenha um decreto regulamentando como é que a pessoa pode comprovar esse grau de miserabilidade. Recentemente foi publicada a lei número 14.176, que é de 22 de junho de 2021. Ela alterou a lei 8.742, como por exemplo, alterou o parágrafo 3º do artigo 20, que nós já acabamos de ver. Agora essa lei 14.176, alguns dispositivos dela já estão em vigor, outros não. Essa parte que modificou a redação do parágrafo 3º do artigo 20 já está em vigor.
Mas, por exemplo, essa mesma lei 8.742, ela acrescentou esse parágrafo 11A ao artigo 20 da LOAS. Mas esse parágrafo 11A ainda não está em vigor. Ela acrescentou também à LOAS esse artigo 20, que também ainda não está em vigor. Vejam aqui o artigo 6º dessa lei 14.176, que fala sobre a data do início da vigência, né? O artigo 6º diz: esta lei entrará em vigor. Aí aqui, em 1º de janeiro de 2022, no que diz respeito ao parágrafo 11A do artigo 20 e o artigo 20B da lei 8.742. Então esse parágrafo 11A e também o artigo 20B, que foram acrescentados ao texto da LOAS pela lei 14.176, esses dois dispositivos só entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. E tem também aqui, ó, um dispositivo que é o artigo 2º, que criou o auxílio inclusão, e ele só entrará em vigor em 1º de outubro de 2021. Mas esse aqui está bem pertinho, né? Hoje é dia 12 de setembro de 2021, 1º de outubro está bem pertinho. Aí a partir de 1º de outubro passa a vigorar os dispositivos da LOAS que tratam do auxílio inclusão. Sobre o auxílio inclusão, lá no nosso curso de Direito Previdenciário, para o concurso do INSS, nós já acrescentamos as videoaulas sobre o auxílio inclusão. Para adquirir o curso de Direito Previdenciário para o concurso do INSS, acesse o site hugogois.com.br. Tá legal? Agora, os demais dispositivos da lei 14.176 entraram em vigor na data da sua publicação. E quando é que a lei 14.176 foi publicada? Foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 23 de junho de 2021. Então, esse parágrafo 3º aqui, ó, do artigo 20 da LOAS, que nós lemos aqui, que foi alterado pela lei 14.176, ele já está em vigor. Porém, esse parágrafo 11A do artigo 20, que foi acrescentado ao texto da LOAS pela lei 14.176, ele somente entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2022. E o que é que diz o parágrafo 11A? Que ainda não está em vigor, porque hoje é 12 de setembro de 2021. Esse parágrafo 11A só entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Diz assim, ó, o regulamento de que trata o parágrafo 11, olha aqui o artigo 11, o parágrafo 11 do artigo 20, ele diz que para a concessão do BPC, outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação poderão ser utilizados, né? Poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade. Aí diz, conforme regulamento que ainda não existe. Aí aqui o parágrafo 11A, que só vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2022, diz que esse regulamento de que trata o parágrafo 11 poderá ampliar o limite da renda mensal familiar per capita, previsto no parágrafo 3º, o limite da renda mensal per capita previsto no parágrafo 3º é qual? Tem que ser igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Esse regulamento que vai regulamentar o parágrafo 11, ele poderá ampliar esse limite para até meio salário mínimo. Agora vejam, esse parágrafo 11A ainda não está em vigor. Então, para resolver essa questão, se a questão fosse aplicada hoje, você não podia alegar o parágrafo 11 nem o parágrafo 11A. Por quê? O disposto no parágrafo 11
para ter aplicabilidade, precisa de um regulamento. E o parágrafo 11A, que diz que esse regulamento, que vai regulamentar futuramente o parágrafo 11, ele poderá ampliar o limite da renda per capita para até meio salário mínimo. Porém, esse parágrafo 11A não entrou em vigor ainda. Tá legal? O artigo 20B, que também ainda não entrou em vigor, ele traça as orientações gerais para que o regulamento que vai regulamentar o parágrafo 11 estabeleça as regras para os quais um idoso ou uma pessoa com deficiência possa comprovar o seu grau de miserabilidade da sua família, caso a renda per capita dessa família seja maior do que 1/4 de salário mínimo. Aí aqui o parágrafo 20B, que ainda não entrou em vigor, só entra em vigor dia 1º de janeiro de 2022. Ele diz que o regulamento, quando for regulamentar essa questão, deverá levar em consideração o grau de deficiência, isso aqui, caso a pessoa que está pleiteando o BPC seja uma pessoa com deficiência. Deverá levar em consideração a dependência de terceiros para o desempenho da atividade básica diária. Isso aqui é para o idoso. E aqui o inciso 3 tanto vale para o idoso como também para a pessoa com deficiência. O comprometimento do orçamento da família com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Então, o regulamento, o decreto que vai regulamentar o disposto no parágrafo 11 do artigo 20 deve levar em consideração essas questões. E esse decreto que vai regulamentar o parágrafo 11, ele poderá aumentar o limite da renda mensal per capita da família para até meio salário mínimo. Tá legal? Agora, atualmente, a jurisprudência do STJ já caminha no sentido de que esses outros elementos podem já ser usados para comprovar o grau de miserabilidade da família. Já faz um pouquinho de tempo que o STJ já vem consolidando a jurisprudência nesse sentido. Veja aqui o tema repetitivo número 185 do STJ. Esse tema repetitivo, ele foi construído no julgamento aqui desse recurso especial número 1.112.577. No julgamento desse recurso especial, o STJ afirmou a seguinte tese de tema repetitivo, que é a tese número 185 do STJ. A tese diz o seguinte: a limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Então o STJ já faz um tempinho, porque aqui, esse recurso especial que eu lhe mostrei aqui, ele foi julgado em 2009. Então, desde 2009, que o STJ já vem considerando que outros elementos probatórios podem ser usados para comprovar o grau de miserabilidade da família. Então, se a questão afirmar de acordo com a jurisprudência do STJ, aí sim, você já pode considerar que outros elementos podem ser usados para comprovar o grau de miserabilidade. Agora, se for aplicada a questão hoje, você não pode se valer daquele parágrafo 11, porque aquele parágrafo 11 ainda está carecendo de um decreto para regulamentá-lo.
E como essa lei 14.176 acrescentou aquele artigo 20b que traça as regras gerais para esse decreto regulamentar essa questão, provavelmente, logo após que esse artigo 20b entrar em vigor, que ele entra em vigor dia 1º de janeiro de 2022, logo após é provável que o Poder Executivo edite um decreto regulamentando como é que a pessoa que está pleiteando o BPC, caso a sua renda per capita seja superior a 1/4 de salário mínimo, esse decreto vai regulamentar a questão e dizer como é que a pessoa poderá provar esse grau de miserabilidade e de vulnerabilidade da sua família. Porém, aqui, ó, a questão que nós estamos analisando, o gabarito é errado. E qual a fundamentação? Parágrafo 3º do artigo 20, que diz que a renda per capita ela terá que ser igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. E aqui a questão diz que somente terá direito se a renda per capita for inferior. Não é obrigatório que seja inferior, pode ser igual. Se for igual a 1/4 de salário mínimo, já está presumido o grau de miserabilidade dessa família. Portanto, questão, ora analisada, o gabarito é errado. Um grande abraço do professor Hugo Góes e fiquem todos com Deus.